Quero deixar uma palavra que está aqui na segunda carta de Coríntios, capítulo 6 e versículo 14. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A Bíblia Sagrada fala no livro de Salmos que o ímpio não permanece na congregação dos justos. A Bíblia fala que não existe a concordância entre Cristo e Belial. Jesus, ele se declarou como Filho de Deus, como o caminho, como a verdade, como a vida. Ele veio para salvar o mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é luz. Quando o apóstolo Paulo fala em respeito à diferença, porque por mais que não se note, mas tem uma grande diferença entre a luz e as trevas. Existe a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Existe, porque diz a Escritura: todo aquele que é da luz vem para a verdade, a fim de que as suas obras más sejam reprovadas pela luz, pois a luz tudo manifesta. A igreja, ela é diferente. A igreja, ela não é deste mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é o membro do seu corpo que está aqui na terra em unidade. Pela fé, ela vive de glória em glória, de fé em fé. Ela recebeu o selo de Deus, o Espírito Santo, que é o penhor de nossas vidas. E este Espírito Santo que prepara a igreja para o arrebatamento, vem santificando, vem consolando, vem admoestando, para que ela, em meio às tribulações, às lutas, às adversidades, em meio à desigualdade, ela não perca a esperança em Cristo Jesus, pois Jesus falou em João capítulo 16: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo.
há diferença entre o justo e o ímpio. Existe os que devotam a fé na palavra de Deus e crê no Deus invisível, em Jesus Cristo, como o unigênito Filho do Pai, aquele mesmo que Deus enviou ao mundo para salvar. Seja o homem mais perverso, seja a mulher mais devassa, a Bíblia diz que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A graça é o favor imerecido, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. E neste mundo de aparências, neste mundo de trevas, a igreja resplandece como luz. A igreja é taxada como louca, como fanática, como uma peste, até sendo considerada como a escória de todos, e veio a ser como o lixo deste mundo. A igreja, ela é perseguida, a igreja é odiada, a igreja, ela é maltratada. Mas tem uma coisa, a Bíblia fala que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. A Bíblia diz que Deus julgará o mundo com justiça. A Bíblia Sagrada fala que Deus vai cobrar o sangue dos inocentes que a terra embebe. Deus vai cobrar, mas a Bíblia Sagrada fala que não vos prendais a um jugo desigual, porque não tem concordância. Ou você é crente, ou você é mundano, ou você anda nos caminhos da justiça, ou você anda nos caminhos da injustiça, ou você pratica obras dignas de arrependimento, ou você se entrega de vez aos pecados, aos prazeres sexuais, carnais, sociais, ou você anda na luz, como na luz Jesus Cristo está, ou você anda nas trevas, aonde Satanás, com as suas corjas de demônios, está imperando. A Bíblia diz que o Deus deste século é o diabo. Jesus falou que o príncipe deste mundo, a sua hora é chegada. Ele estava observando quando ele tentou Jesus no deserto. A Bíblia fala que Satanás o deixou por um pouco de tempo, mas ele estava lá na religião judaica, através dos fariseus, através dos saduceus, através dos escribas, homens que tinham um conhecimento pleno acerca da lei, mas que transgredia, não observando, não cumprindo, não praticando, ocultamente, porque o diabo é sagaz, o diabo é audacioso, o diabo, ele é trevas, é o pai da mentira, é homicida, e não é maravilha, pois o mesmo Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele está em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa matar. A igreja de Jesus, o poder dela está no nome de Jesus. A igreja, com os joelhos no chão, ela vence os inimigos, ela triunfa, porque Cristo triunfou. Ela é vencedora, porque Cristo venceu.
e nas pisadas de Cristo, em obediência à sua palavra, na sujeição à vontade de Deus, a igreja padece. Hoje, ela tem no seu corpo as marcas de Cristo, os sofrimentos, os vitupérios. Ela é perseguida em uma cidade, em um estado, em um país, em um continente, em toda a terra. A igreja está sendo massacrada, mas ela não deixa de pregar aquilo que Jesus mandou. Quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque o evangelho não é sinônimo de prosperidade. O evangelho não é riquezas, não é materialismo. Evangelho é salvação de almas. Evangelho é conversão. Evangelho é poder de Deus para tirar o homem das trevas, para tirar o homem da mão de Satanás. Evangelho é glória de Deus no homem. Paulo falou nessa mesma carta de Coríntios: assim, quem está em Cristo, nova criatura é. É nova criatura, porque no outro tempo éramos gentios, levados por várias concupiscências, vivíamos segundo o curso do mundo, não tínhamos paz, não tínhamos conhecimento de Deus, não conhecíamos a verdade de Deus. Mas aprove a Deus salvar-nos pela loucura da pregação. O evangelho, ele te leva a esta compreensão que é necessário nascer de novo, é necessário se converter do mau caminho, é necessário, porque Cristo disse: aquele que veio após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me segue. Renunciar a si mesmo, porque se você viver como se não houvesse a condenação ou o julgamento, como se não houvesse a morte, como se não houvesse o amanhã, se você viver largado, como quem não está nem aí para a vida, e a maioria se entrega às drogas, se entrega ao alcoolismo, se entrega à perversidade, mesmo Deus falando consigo, mesmo Deus através do Espírito Santo falando com a pessoa, mas o coração está duro, o coração é obstinado, o coração é impenitente, coração duro e cruel, infiel, malvado. Mas Paulo, quando levou a mensagem de Cristo em exortação à igreja, é para que ela tivesse essa conclusão: vocês são santos, vocês não são infiéis, vocês não são profanos, vocês não são pecadores dentre os ímpios, vocês são povo eleito, povo zeloso de boas obras, vocês são povo de Deus. Mas para Deus receber você, a senhora, os senhores que me ouvem nesta tarde, necessariamente é preciso, como diz em Romanos capítulo 10, versículo 8, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação é de graça. O céu é grande, mas diz a Escritura em Lucas
capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino dos céus, e todo homem emprega força para entrar dentro dele. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é como eu quero, não é como o homem quer, é como Deus estabelece, é como a vontade de Deus determina. Andai na luz, santificai em toda a vossa maneira de viver, haja temor diante de vós ao Senhor Deus. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é um dever de todo homem, e guardar os seus mandamentos. Jesus se apresentou como a luz deste mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Os homens trocaram a glória de Deus pela glória dos homens, enaltecendo jogadores de futebol, engrandecendo artistas famosos, comedores de farinha. Estão lá dando louvor, dando glória, dando adoração a homens que, como do pó veio, ao pó voltarão. Mas Jesus diz: eis que vos dou vida e vos dou com abundância. A paz que eu dou, ela excede todo entendimento. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, com vós todos, referindo-se à igreja, porque Jesus fala: quando vós entrardes numa casa e lá disserdes, paz seja nesta casa, e se lá houver algum filho da luz, repousará sobre aquela casa a vossa paz, mas se não, voltará para vós. Jesus disse: aquele que me segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Mas para andar com Jesus, tem que largar o pecado, tem que abandonar a idolatria. Não pode estar dividido entre Deus e o mundo, porque aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou é Deus, ou é o mundo, ou é Jesus Cristo, ou é o diabo. A quem vós se apresentardes para servir, tornareis certo para obedecer ao pecado para a morte, ou à justiça para a obediência. Não podeis servir a dois senhores, porque se você se dedicar a um, você desprezará o outro. Se você amar um, você aborrecerá o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não vos prendais a um jugo desigual, porque o jugo do mundo é pesado, o jugo do pecado é pesado, o jugo das religiões é pesado, o jugo dos homens são pesados, mas o de Jesus é suave, o seu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Só em Jesus o homem tem paz com Deus, porque Deus estava no mundo em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo. A palavra da pregação nada lhes ocultou, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus. Em João capítulo 1 diz: estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu a ele. O Jesus que o mundo conhece é aquela estátua que está lá na Sé, é aquela estátua que está lá na Aparecida do Norte, ou lá em Portugal. É uma estátua de um Jesus de olhos azuis, cabelo loiro, pele clara. É o Jesus do cinema.
Mas o Jesus da Bíblia não tinha parecer, não tinha formosura, não tinha belezura. Ele era experimentado nos sofrimentos, homem de dores, de quem os homens escondiam os rostos, olhando nós para ele. Não tinha beleza para que pudéssemos o desejar. Ele veio como cordeiro, ele padeceu, ele ressuscitou, ele subiu para o céu e ele falou que vai voltar. A sua volta vai suceder quando o mundo estiver como nos tempos de Noé. Nós já está, a princípio, presenciando, porque bebida todo dia, farra todo dia. Agora é segunda a segunda, o boteco vive cheio, as adegas estão lotadas, é uísque, cerveja e funk, rock, axé, pagode, e quando não, a tela de plasma, futebol, porque o povo ama e gosta. Mas Deus está te chamando a um consenso de que você tenha para que se arrependa. Arrependei, pois é chegado a vós o reino dos céus. Aqui Paulo diz: portanto, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A igreja de Jesus, ela tem que ser santa, sem mácula, sem ruga, sem nenhuma contaminação. Igreja, ela é de Jesus, ela tem um dono, ela tem um Senhor, e este Senhor prometeu voltar para buscá-la. Ela está aqui na terra entregando a mensagem dele, a mensagem de Jesus para todos os ouvintes, seja preto, seja branco, seja rico, seja pobre, seja formado, ou seja analfabeto, seja o homem do campo, seja o homem da cidade, seja presidente, seja o morador de rua. A mensagem consiste em dizer: arrependa-se, converta-se, salvai-vos desta geração perversa, pois este mundo será destruído e a ira de Deus vai vir sobre a terra. Escapai-vos, diz o Senhor, enquanto tendes luz, venha para a luz, porque quem está nas trevas não sabe para onde está indo. Igreja, igreja, é povo santo, povo eleito, nação santa, sacerdócio, povo adquirido, povo de boas obras. A igreja, ela é a menina dos olhos de Deus. A igreja de Jesus está prestes a subir no arrebatamento. E os que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar primeiro. Creia no Senhor Jesus, porque Ele está voltando. Ande na luz, pratique obras de justiça, não se enlace ou se deixe enlaçar por coisa alguma desta vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração,
eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eis que sendo bem-aventurados são aqueles que guardam os mandamentos. Jesus está voltando. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo Jesus te esclarecerá. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Diz em Jeremias capítulo 33: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Amém? Amém.